Olá, continuando a nossa aula sobre Aristóteles, falamos sobre a metafísica de Aristóteles e nós vamos dar sequência à aula falando hoje sobre ética e política, se assim o tempo me permitir. Então, para nós entendermos a ética de Aristóteles, é necessário a gente entender que o pensamento grego ele foi propício para que a ética se reproduzisse naquela cultura. O tempo histórico, né, a maneira como se dava o pensamento, a maneira como se constituía as relações, né, de poder, inclusive, ela fez, ela promoveu, né, o conceito da ética, né, o conceito universal da ética. Mas para entendermos melhor, né, vamos ao método de conhecimento que era usado na época grega. A época ela se situava num contexto cosmológico. A ideia cosmológica, o conceito, né, de cosmologia, ela significa um todo ordenado, né, e universal que se adequa sistematicamente ao universo. É o estudo orgânico do universo. Então veja que, na verdade, a cosmologia, que era basicamente um método de conhecimento, né, a forma como se sucedia o conhecimento, era a cosmologia, e a forma de conhecer, a forma de observar a realidade era a contemplação. Ou seja, se você quisesse compreender a realidade, você deveria apenas contemplar essa realidade, né? Você via que a tipo de árvore participava de uma realidade, né, de um conjunto, né, digamos assim, propício para a reprodução daquela planta, daquela árvore, daquele caule. Então, se você dissecasse o coelho, você via que o coração fazia parte daquele coelho. Então veja que, na verdade, esses conceitos, né, esses exemplos que eu dei, era basicamente a forma como se entendia a realidade, porque, claro, não tinha aquele conhecimento moderno, científico, instrumental da época moderna. Então, veja que estamos falando no conhecimento, numa forma de conhecimento antes de Cristo, certo? Estamos falando numa época antes de Cristo. Então, veja você que, na verdade, a forma que se sucedia, né, como se conhecia a realidade, era puramente contemplativo. E as coisas andavam nesse percurso contemplativo. Então veja que nesse conjunto cosmológico, orgânico, cada coisa tinha uma finalidade. Os animais tinham uma finalidade, os objetos tinham uma finalidade, e, consequentemente, os humanos, né, os seres humanos tinham uma finalidade também. Então, qual era essa finalidade que os seres humanos eles tinham nesse conjunto, nesse cosmos? A finalidade do ser humano, na verdade, era procurar a felicidade. Eu não sei se você percebeu, mas o jeito como você vive é uma maneira singular e particular sua de promover para a sua vida a felicidade. Os seus hábitos, os seus costumes, a sua forma de viver caracteriza a forma como lhe convém e lhe é agradável. Os seus princípios, os seus valores permeia, né, e desenha o conjunto da felicidade, ou que é a felicidade para você. Nesse sentido, a felicidade ela é subjetiva, ou seja, o ser humano ele é diferente de acordo com a sua singularidade e promove a felicidade de acordo com essa singularidade. Se você tem uma particularidade sua, você vai objetivar essa felicidade de acordo com essa particularidade, né? Você nasceu e tem dons particulares, né? Você tem dons singulares para a sua vida. Então você age nesse universo, né, de acordo com essa finalidade para procurar a felicidade. Então é de se supor
que todos nós temos essa finalidade. É de se supor que todos nós temos uma funcionalidade de acordo com o universo, uma funcionalidade de acordo com a vida, que nós, né, promovendo esse e desenvolvendo essa aptidão para com o nosso dom, nós estaríamos adequados, de acordos, né, organizados sistematicamente no cosmos. Então, perceba você que, na verdade, o indivíduo está em função, né, do Estado. O que, contrariamente, falava Platão. Platão falava na República que é o Estado que promove e desenvolve ou potencializa a alma do ser humano. Aristóteles, contrariamente, fala que, na verdade, é o indivíduo que está em função do Estado. E por isso, né, a ética, ela produz o bem comum para com a sua vida, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua sociedade, melhor dizendo. Então, essa felicidade, ela, em termos gregos, etimológicos, significa eudaimonia. Eudaimonia significa a vida que vale por ela mesma. Em outras palavras, é a vida soberana que não tem utilidade mais para ninguém a não ser para você. Esse, na verdade, é o bem supremo que todos nós inconscientemente procuramos. Seja naquele esporte, ou seja naquela forma de viver, seja naquele livro que você lê, ou seja naquele sonho que você almeja, ou seja, ou naquela garota que você quer, ou garoto, ou naquele cargo. Essa vida eudaimônica que você quer para você, ela é uma vida que você procurou de acordo com a sua felicidade, de acordo com seus valores, de acordo com seus princípios. E, na verdade, acontece isso. Acontece que você vive de acordo com isso. Você vive de acordo com a eudaimonia, que significa o bem supremo para você. Perceba também a clara divisão entre Aristóteles e Platão, porque, na verdade, a felicidade para Aristóteles é uma felicidade aqui, uma felicidade terrena, uma felicidade sensitiva, uma felicidade que participamos em conjunto na realidade sensível, o que, contrariamente, Platão dizia. Platão falava que, na verdade, a felicidade estava no mundo das ideias, no mundo transcendente, né? No mundo inteligível. Aristóteles já fala que a felicidade já é uma coisa mais imanente. E por isso, o bem supremo, ele não é unívoco, ou seja, ele não é único. Muito pelo contrário. O bem supremo, a felicidade de verdade, soberana, ela é, na verdade, polivalente. Ela é poliédrica, ela é plural, ela é diversa. Então veja que, na verdade, se cada um de nós temos essa particularidade subjetiva de se viver, né, um hábito de se viver, então é de se supor que, na verdade, a felicidade existe várias, de acordo com essa particularidade do indivíduo. Em outras palavras, a ética, ela é devida ao fato do homem ser racional, do homem ser consciente, ter uma razão. O homem, ele deve ser ético porque, na verdade, ele tem a razão. Os animais, eles não podem ser éticos, na verdade, porque eles não são racionais. Se os animais fossem racionais, se de verdade eles fossem livres no sentido racional do termo, eles seriam possivelmente éticos, se assim fosse necessário. Então, o atributo racional do ser humano é devido ao fato dele possuir uma consciência, e a partir dessa consciência ele pode praticar o exercício ético e moral na sociedade. E a partir disso, podemos supor que, na verdade, a ética, ela produz efeitos nos costumes e nos hábitos de uma civilização.
esses costumes e hábitos, eles provêm de um exercício da prática usual, da prática, né, constante. Então veja que para você ser ético, é necessário que você seja virtuoso. Para você ser virtuoso, é preciso você praticar essa realidade. É preciso você viver isso. É preciso você reiteradamente provocar esse exercício, essa prática para com a sociedade e também para com você mesmo. Porque perceba, na verdade, a ética ela não produz efeitos numa sociedade como também para você. Aliás, se você produz essa vida feliz, eudaimônica, na verdade é porque você é um ser virtuoso. Não existe um sábio sem ser virtuoso e uma virtude sem uma pessoa sábia. Inclusive existiu uma frase que diz o seguinte: não é possível ser virtuoso sem sabedoria. E não tem como ser sábio sem ser virtuoso. Ou seja, as duas coisas são únicas, estão interligadas. A sapiência, a sabedoria e a virtude são duas coisas equivalentes entre si. Para que essa virtude aconteça, é necessário entender o que é virtude. É necessário entender como a virtude se pratica na realidade. Como a virtude se pratica na vida. A virtude, ela é um meio termo. Ela é a justa medida de todos os comportamentos que os seres humanos têm. Você não pode ser muito, muito, muito amoroso. Você também não pode ser muito, muito, muito indiferente. Ou seja, você deve ter uma justa medida. Você deve ter uma justa adequação no seu comportamento e também para com o universo. Aristóteles ele estruturou uma cadeia de virtudes e vícios que, para a gente ilustrar melhor e entender melhor a qualidade das virtudes e desses vícios, para que não possamos cair em erros, né? Para que, na verdade, possamos enumerar e nomear a qualidade e os defeitos dos seres humanos. Temos, portanto, a coragem, que é a justa medida, né? É o meio termo. E temos o vício por excesso, ou seja, se você ter muita coragem, né? Você vai ser uma pessoa temerosa, ou seja, que não teme a nada, né? Isso, na verdade, é um vício causado por o excesso da coragem. Se você exceder demais o comportamento da coragem, a virtude da coragem, você vai ser uma pessoa temerosa. Muito pelo contrário, se você carecer dessa virtude, você vai ser uma pessoa covarde. Você vai ser uma pessoa viciosa, mas não por excesso. Vai ser uma pessoa viciosa porque carece, porque falta essa virtude. Então a covardia, ela é, portanto, o vício da coragem. Temos também a temperança, né? Se você tiver um excesso de temperança, você vai ser uma pessoa libertina, ou seja, temperança significa o que é o tempero. Tempero, na verdade, é o comportamento prudente em relação a qualquer tipo de coisa. Você tem que praticar uma certa liberdade com um certo tempero, né? Por isso que vem a palavra temperança, né? Você se deve também se deixar permitir em certas situações, mas que nem sempre significa você usar dessa liberdade sempre. Se você praticar em excesso, você vai ser uma pessoa libertina. Muito pelo contrário, se você for carecer dessa temperança, né, dessa prudência, portanto, você vai ser uma pessoa insensível a tudo, né? Você vai ser uma pessoa, né, com uma certa aspereza, com uma certa rusticidade. A liberalidade também ela é uma virtude, né? Se você tiver essa liberalidade demais, você vai ser uma pessoa pródiga. Você vai ser uma pessoa que esbanja demais o seu dinheiro, as suas coisas, né? Muito pelo contrário também seria se você não tivesse essa liberalidade. Você fosse uma pessoa avarenta, né? Você fosse, em outros termos, em outras palavras, seria uma pessoa pão dura. Então, eu acho que você percebeu
que, na verdade, para uma pessoa ser virtuosa, ela tem que ser um meio termo no comportamento, né? A virtude, ela sempre é um comportamento moral que imita, inclusive, o comportamento de quem ama. A título de exemplo, eu posso colocar aqui para vocês que uma virtude que representa, né, o meio termo poderia ser a solidariedade. A solidariedade você pratica com, né, com algum mendigo, né, com algum pedinte que existe no meio da rua, e você pratica essa virtude. Você é uma pessoa solidária, você é uma pessoa fraterna, mas que não necessariamente você o ama. Você praticou a virtude. E você sabe, como eu acabei de falar, a virtude, ela é um comportamento moral que imita o comportamento de quem ama. Você é solidário para com a pessoa, mas não necessariamente você ama ela. Você é fraterno com as pessoas que são educadas com você, mas que não necessariamente você ama aquela pessoa. Você só está praticando a virtude da fraternidade. Então, eu acho que, a partir dos exemplos e conceitos que eu acabei de dar para vocês, você entendeu o que é a virtude. Mas que não necessariamente esse meio termo signifique a medianidade no sentido frívolo, ou seja, no sentido morno da palavra. Você não é aquela pessoa que vive à deriva. A justa medida, o meio termo, está sendo colocado aqui como uma coisa prudente, como uma pessoa prudente. Na verdade, a prudência, ela é o teto de todas as virtudes. Se você não tem prudência na solidariedade, na fraternidade, na coragem, na liberalidade, você não tem absolutamente nada. Então a prudência, ela é a virtude por excelência. A prudência, ela é a virtude no mais alto grau, né, dos valores das virtudes. Temos, por fim, agora a política. A política de Aristóteles, que eu só vou dar uma resumida, que na verdade ela não cai com tanta frequência assim, né, no Enem, mas precisamos dizer e falar alguns conceitos políticos e dar exemplos a esses conceitos políticos. Política, diferentemente de ética, embora naquela época grega ética e política era quase que um pleonasmo, porque era basicamente a mesma coisa, ética e política andam lado a lado, o que comicamente não é a mesma coisa hoje. Mas ética, ela visa interesses pessoais, para o bem viver, né, único. A política significa o bem viver coletivo, né, para o bem viver da sociedade. Se todas as pessoas forem éticas, então temos uma política. Então, ética, por assim dizer, ela é um bem individual, né? Ela promove o bem do sujeito, enquanto que a política, ela promove o bem coletivo, né? O bem da sociedade. O homem é um animal político, né? O homem é um animal racional e por isso ele é político, né? Aristóteles falou isso no século IV a.C. e até hoje nós reproduzimos isso. O homem, ele é um animal racional e ele tem necessidade, né, de conviver com as outras pessoas. E por isso, através dessa vivência coletiva, nós podemos entender que promovemos, né, estruturamos formas de governo para melhor viver nessa sociedade. Então, os seres humanos, eles são naturalmente políticos, né? Existe o governo ao longo da história inteira que promoveu o bem e existem governos que também ao longo dessa história inteira promoveu o mal. Temos 3 formas de governo que, se a gente for corromper essas 3 formas de governo, ela se torna um mau governo, né? Um péssimo governo, por assim dizer. Temos, portanto, a monarquia, temos a aristocracia e temos a democracia. Se por alguma razão as pessoas imbuídas pelo poder, né, ávidas
pelo o governo quisesse corromper essas três estruturas, essas três formas de governo, teríamos, portanto, a tirania, a oligarquia e a demagogia. Vamos explicar de uma a uma, né? De acordo com seus bens, né? Promovendo o bem e promovendo o mal. Temos então a monarquia, né? Que é um governo de um só, que promove o bem comum. Um exemplo desse, temos a rainha da Inglaterra, né? A monarquia britânica que até hoje vigora, né? Isabel II, e ela estabelece ainda hoje um reinado e é caracterizado como um bem comum. Se nós pudéssemos corromper, por algum motivo, esse governo, teríamos a tirania, que foi o caso de Hitler na Segunda Guerra Mundial, né? A corrupção da monarquia poderia virar uma tirania, né? Porque ela promove interesses individuais, ditatoriais, promove interesses de acordo com aquilo que eu acho que é certo. Temos a aristocracia. A aristocracia, ela é um governo de poucos, né, mas que promove o bem comum dessa sociedade. A época de Aristóteles, por exemplo, era uma época aristocrata, né, entre nobres, né, proprietários de terra, que participavam ali da nobreza, ou seja, pessoas seletas que tinham dinheiro, que tinham poder, mas que governava de modo sério, de modo honesto, mas que, se por algum motivo a aristocracia ela fosse corrompida por alguma maneira, né, poderíamos ter a oligarquia. A oligarquia é um governo de poucos, também poderosos, mas que promove interesses apenas deles, né? Interesses para o bem privado, individual. Temos o exemplo da República, né? Da Primeira República, né? De café com leite, que só governava Minas Gerais e o governo paulista. Ficava naquele embate, né? Ficava naquele jogo de tesouras em que um governava e depois o outro governava. Era a partir de interesses próprios. E temos a democracia, né? A democracia que nós hoje vivemos. A partir de 1988 nós vivemos a democracia, né, constitucional de fato. Então essa democracia em que vivemos, participamos ela, né, de forma representativa, muitas das vezes pelos parlamentares, mas também de forma participativa, votando, tendo nossos direitos civis, sociais, políticos. Se de alguma forma a democracia fosse corrompida, teríamos a demagogia, tanto feita pelas pessoas como feita pelos governantes. A demagogia ela tem muito mais referência a discursos que traduzem jargões comuns, né? Jargões superficiais, com ditados que produzem nas pessoas comuns, né, uma certa representatividade, ou seja, promessas de cunho religiosos que toquem no senso comum da população, né? Um exemplo claro foi na ditadura, o presidente Médici, ele usava o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Perceba que essa frase tem um conteúdo demagogo, porque na verdade ele está objetivando para o cidadão uma maneira muito simples de viver no Brasil, né? Ou você está com as regras do jogo ou você não está. Então é uma forma demagógica de você estruturar o seu governo, é uma forma, digamos assim, corrupta da democracia, você utilizar dessas paixões, né, usando frases que promovem essa sensação no indivíduo a fim de poder governar, ou, em muitos dos casos, a fim de poder governar no Brasil. Então, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. Não esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e comentar aí no vídeo o que você gostou.
Não esqueça de compartilhar para os seus amigos, né? E é isso aí. Muito obrigado. Até mais.